Olha, de acordo com o Tribunal de Contas da União, a ex-presidente Dilma Rousseff não devolveu um total de 6 bens que ela recebeu em compromissos no exterior enquanto era mandatária do país. O valor total dos objetos é de R$ 4.873. Segundo o TCU, houve tentativa de cobrança e, em 2020, considerou que o valor dos 6 itens incorporados ao acervo pessoal de Dilma era de baixa materialidade, portanto, não cabia ao tribunal a cobrança desse valor. A CNN procurou a ex-presidente, que não quis se manifestar. Para conversar mais sobre esse assunto, a gente convidou os deputados Evair Mello, do PP do Espírito Santo, e Alencar Santana, do PT de São Paulo. Os dois sejam muito bem-vindos aqui ao nosso painel CNN. O deputado, vou começar pelo deputado Evair. O valor abaixo de R$ 5.000 justifica a incorporação dos presentes por parte da ex-presidente Dilma? O que nós estamos percebendo é uma aparente fragilidade nos órgãos de controle e fiscalização e a clareza desse procedimento. Portanto, eu acho que vale aí realmente uma revisão dos procedimentos nossos, fiscalizatório, acompanhatório, de clareza, uma definição. Um tema que não estava na pauta, naturalmente, da política brasileira dos últimos anos e que precisamos de avançar e fazer esses ajustes para que no futuro não tenhamos mais esse tipo de dupla interpretação, entendimento ou até mesmo de procedimentos diferenciados. Eu acho que teve uma falha no processo até de crescimento. Como eu disse, historicamente, esse tema que não esteve na pauta passou desapercebido. É claro que querem fazer esse terrorismo todo em cima desse procedimento em relação ao presidente Jair Bolsonaro. O governo atual quer toda vez ficar alimentando esse tema para cortina de fumaça, para justificar o fracasso do seu governo. Mas, voltando ao mérito, eu acho que realmente nós precisamos de fazer uma revisão do texto, uma revisão de procedimentos e cobrar dos órgãos de fiscalização e controle para que no futuro não tenhamos mais esse tipo de problema com nenhuma autoridade brasileira. Deputado Alencar, o valor abaixo de R$ 5.000 justifica a incorporação dos presentes por parte de Dilma Rousseff? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Evair, meus colegas aqui na Câmara. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, o fato de agora é que o presidente Bolsonaro se apropriou e aquilo que foi apreendido pela Receita tentou, via ministro, via assessores, via militares, novamente ficar em seu patrimônio. Usou do poder, do seu cargo, numa tentativa de violar o dever funcional de um agente da Receita, tentando se apropriar de um bem que era público, né, que o povo brasileiro recebeu. Joias valiosíssimas, nós estamos tratando de milhões de dólares, então acho que essa Câmara tem que se debruçar também sobre isso, fazer a CPI, investigar, que a gente não pode permitir que um crime nítido, claro, além da apropriação em si daquilo que ele já ficou e precisa devolver, novamente uma tentativa, uma pressão para que os agentes da Receita, inclusive na véspera, de deixar o seu mandato de presidente. Na véspera, do último dia, né, sabendo que depois ele foi para os Estados Unidos. Será que essas joias iriam com ele para os Estados Unidos? Por isso aquela pressão, aquela tentativa de fazer com que a Receita liberasse? Por isso que essa Câmara precisa, de fato, fazer a CPI e apurar esses fatos. Mas em relação à minha pergunta, deputado, em relação ao valor que foi incorporado por parte de Dilma Rousseff, o senhor acha que a questão do valor, nesse caso, pesa muito e é irrelevante falar sobre nesse sentido? Luciana, acho que são coisas totalmente incomparáveis. E não dá para comparar a presidenta Dilma com o presidente Bolsonaro. A conduta de um com a conduta do outro. O presidente Bolsonaro, mais uma vez, pressionou, tentou trazer de maneira, vamos dizer assim, quase oculta esses bens para se apropriar. Depois utilizou-se do cargo, da pressão, para poder retomar e ter em sua posse, né? Como falei, até o próprio ministro, até as próprias Forças Armadas, lamentavelmente. Então, são coisas incomparáveis. A presidenta Dilma, aquilo que envolve o valor, nós estamos tratando de R$ 4.000 em algo comparável com o Bolsonaro, 16 milhões de reais. E o Tribunal de Contas, esse caso que porventura envolve a presidenta, que ela devolveu tudo, o próprio tribunal arquivou o procedimento.
Olha, em decisão, só falando então sobre a decisão do tribunal, que é importante, o TCU considerou o seguinte, abre aspas, relativamente à ex-presidente Dilma Rousseff, restam pendentes de devolução 6 bens, que somam um total de R$ 4.873. Portanto, os montantes relativos aos bens não localizados são passíveis de dispensa de instalação de TCE, ou seja, de tomada de contas especiais. Deputado Evair, como é que o senhor avalia essa decisão do tribunal? Olha, a Dilma, que foi uma invenção e criação do presidente Lula, que tem um histórico de ser conhecido como o maior ladrão do planeta, basta você clicar nas redes sociais, né? Essa índole de roubar e desviar dinheiro público está imputada no currículo de Lula e de Dilma. E, naturalmente, mais uma vez, o meu colega parlamentar aí, ele tenta justificar coisas diferentes para poder colocar a cortina de fumaça. O governo está alimentando essas cortinas de fumaça. A Dilma deve ser investigada assim, deve ser autuada assim, porque acima dela já está caracterizado a apropriação indevida, processo muito diferenciado do que está sendo questionado contra ao Jair Bolsonaro. E o governo todo dia fica arrumando essa cortina de fumaça para justificar o fracasso do governo, né? É incrível como estão tentando todo dia, começaram o governo com o discurso da herança maldita, e viram que receberam herança maldita na área econômica, do crescimento do emprego. Agora o governo, mais uma vez, promete entregar esse novo arcabouço fiscal antes de ir para a China. Como sabe que isso é uma forma que querem fugir, na verdade, da regulação de teto de gastos, anunciou que vai ser após a China, porque também sabe que o texto é ruim, isso não vai prosperar, e ficam alimentando essas de fumaça. Portanto, a Dilma tem um histórico de corrupção, foi caçada e afastada por isso. O seu padrinho Lula tem um histórico comprovado de corrupção, portanto, eles precisam sim de ser investigados. E nós queremos CPI de tudo, investigar tudo. Vamos começar a investigar a CPI de 8 de janeiro, o governo está fugindo disso. Queremos investigar agora por que o presidente da República está colocando em sigilo de 100 anos as imagens do Palácio do Planalto. Nós queremos investigar a CPI do MST, portanto, tudo tem que ser investigado. Vamos começar aí 8 de janeiro e vamos dar a sequência. E, naturalmente, com essas punições, nós vamos ver que realmente quem tem histórico de roubo e corrupção no Brasil é o presidente Lula e a presidente Dilma. Ex-presidente Dilma. O deputado Evair, o fato de o TCU dizer que R$ 4.873 é um montante mais irrelevante nesse sentido de abrir, então, um processo. O senhor acha que é possível essa comparação entre os bens que a gente trata do ex-presidente Jair Bolsonaro e da presidente Dilma Rousseff? Corrupção. Sim, por favor. Corrupção é igual contaminação de alimento. Suspeita de contaminação é contaminação. O valor, para mim, não tem essa importância. Acho que o TCU comete um equívoco quando ele diz que o próprio governo do PT diz que roubar coisas pequenas é normal. Roubar um relógio, roubar um celular é normal. Portanto, o PT tem essa índole de defender os pequenos roubos. Para nós, não. A presidente Dilma está sendo imputada de um crime, para mim, não tem tamanho de corrupção. Ela é caracterizada como corruptor, e realmente esses bens estão na sua posse, ela tem que dar o crescimento. O TCU comete um equívoco quando ele mede o tamanho de corrupção. Corrupção, suspeita de corrupção, e no caso da Dilma, comprovada a corrupção, precisa ter uma punição exemplar para mostrar para as gerações futuras que o crime não compensa. O deputado Alencar, o deputado Evair, ele discorda, né, do parecer do TCU, queria ouvi-lo sobre isso como contraponto também. Primeiro que é importante a gente parar com fake news, né? Vamos fazer o debate no bom nível aqui. Mentira não dá, né? Já basta o governo anterior. Esperamos que seus seguidores, a partir de 2003, comecem a trabalhar com a verdade. A presidenta Dilma não se apropriou de nada, não fez contrabando, não se apropriou de maneira indevida. Nós temos bens ali no valor de R$ 4.800 que desapareceram, mas que não está no seu patrimônio. O próprio Tribunal de Contas assim considera a irrelevância do valor. Agora, nós estamos tratando de 16 milhões em um só dos presentes, em um pacote de presente, de 16 milhões de dólares. Quero fazer uma sugestão, deputado Evair. O senhor poderia acompanhar o presidente Bolsonaro
entregar os objetos do roubo que ele cometeu contra o povo brasileiro, quando ele tiver que entregar ao Tribunal de Contas. E quero que registre uma foto dizendo que você está entregando o produto do roubo de volta ao povo brasileiro, que ele roubou e vai ter que devolver. Quero ver se ele vai ter coragem de entregar isso pessoalmente. Quem sabe ele não mande o senhor, Vossa Excelência, seu portador da entrega desses objetos do roubo. Já que Vossa Excelência o defende, vai lá entregar a joia que ia para a Michele. Vai lá entregar os bens que ele ia fazer, sei lá o que mais, ele ia se apropriar. Então são coisas incomparáveis sobre o governo. Topa um debate aqui sobre isso, deputado Ivair. Aqui não é o governo da morte, aqui é o governo da vida, do Mais Médico lançado ontem, do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, das políticas para as mulheres lançada nesse mês de março. É o governo que vai lançar o novo PAC, o novo Desenrola, enfim, um conjunto de programas que vai melhorar a vida do povo brasileiro e que vai fazer com que a justiça volte a funcionar, não aquela justiça que no período passado protegia a família do presidente. Deputado Ivair, por favor. Olha, da linha de entendimento do parlamentar que fala, esse governo é um governo da cooptação, que está persuadindo deputados com oferta de cargos de emenda para retirarem assinaturas da CPI. É o governo que faz o apadrinhamento político dos seus comparsas que perderam a eleição. É o governo que apadrinha o bandido chamado Zé Rainha, tem relação pessoal com o presidente da República. É o governo que quer acabar com as privatizações das concessões, como da Eletrobras, porque quer fazer o apadrinhamento político. Portanto, o governo não tem nada... Com certeza queremos reestatizar a Eletrobras. Claro, e o governo que está fugindo da reforma tributária porque não tem coragem de apresentar uma reforma administrativa. Ele quer aumentar os gastos do Brasil, só fala em gastos disso, tem nenhuma responsabilidade com a retomada de emprego, da renda, de oportunidade, ele acha que o Estado pode fazer tudo. Portanto, o governo está fugindo da reforma tributária porque não tem coragem de falar de uma justa reforma necessária administrativa. É o governo que cada dia mais só fala em fiscalizar porque ele quer colocar o governo no cangote do empresário, no cangote do produtor rural. Você imagina o absurdo de um governo que incentiva a invasão de terra, esse terrorismo no campo brasileiro. Portanto, essa viagem à China é só uma cortina de fumaça para que o governo possa, enfim, fazer um relatório mínimo aí e tentar apresentar alguma coisa minimamente razoável para os 100 dias do governo. Porque até aqui agora o mercado está precificado, os números estão aí, é um fracasso total já contratado. Deputado Alencar, vou lhe dar esse tempo também para fazer o contraponto e depois eu vou voltar com a pergunta que é o tema do nosso debate. Eu vou depois mandar ao gabinete do deputado Ivair as informações sobre o lançamento do Mais Médico, sobre o lançamento do novo Bolsa Família, sobre o Minha Casa Minha Vida, cujas as medidas provisórias estão na Câmara. Aliás, peço a sua assessoria, peço ela entrar lá, consultar o site da Câmara, que vão estar lá os textos da lei enviadas pelo presidente Lula. Isso é uma realidade. Espero que Vossa Excelência me conheça aquilo que está tramitando na Câmara, né? O Mais Médico, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e outras medidas tão importantes para o povo brasileiro. E sobre a reforma tributária, também aqui fica uma sugestão. Se tiver dúvida, depois eu ajudo. Só entrar no site, aliás, no aplicativo, no próprio celular. No próprio, vou mostrar aqui no meu, está no celular. No próprio aplicativo, se Vossa Excelência tiver dificuldade, entra no aplicativo da Câmara. Você pode consultar lá as medidas aqui. Vai estar as reuniões da comissão que está tratando da reforma tributária, presidida pelo deputado Reginaldo Lopes. Presidida pelo deputado Reginaldo Lopes e relator Aguinaldo Ribeiro, do PP, Reginaldo Lopes, do PT. Estão lá, participe do debate. Participe do debate. Deputado. Bernardo Apidi. Eu só estou dando uma informação, basta o senhor acessar aqui, ó. Deputado é fácil, no próprio aplicativo da Câmara, ó. Bem fácil aqui no aplicativo da Câmara. Tem lá não só as medidas, as medidas provisórias que o presidente Bernardo Lula mandou. Apidi, isso de forma emblemática. O governo, só um momento, deputados. Calma. Só um momento, deputados. Deputado Ivair, eu vou lhe deixar falar. Deputado, por favor, deputado Alencar, o senhor encerra a sua fala. Vou deixar de novo o deputado Ivair falar logo em seguida, os dois falando ao mesmo tempo, ninguém vai entender. E depois a gente retoma aqui o tema do debate. Vamos lá. Nós não temos problema com o debate.
Então, a reforma tributária tem um grupo de trabalho, tem um texto que já foi passado por uma comissão, na PEC 110 e a 45 também, Câmara e Senado, cada uma numa casa, e estamos justamente, o governo dando sua opinião, defendendo a sua tese a partir dessas reformas que aqui estão. Porque foram propostas apresentadas tanto por deputados quanto por senadores, que já tiveram um acúmulo de debate, e a gente quer aproveitar isso fazendo novas sugestões. Porque, de fato, temos que ter uma reforma tributária, não só simplificando o sistema, mas também garantindo a justiça fiscal. Por exemplo, pagar IPVA, por exemplo, em lanchas, que hoje não paga, chegar na tributação de dividendos, que hoje muita gente não, aliás, ninguém paga e que precisa. E sobre a Eletrobras, com certeza ela tem que ser restatizada. Afinal de contas, o trio já deu um golpe na Americana e tem gente dele que participou desse processo de privatização da Eletrobras, metendo a mão naquilo que é do povo brasileiro. Eu vou voltar aqui para o debate, deputado Evair. É claro que o senhor pode fazer o contraponto, mas eu vou tentar focar aqui novamente. Ultimamente, os presentes recebidos pelos presidentes têm estampado a capa de vários noticiários, todos os valores bem diferentes. O senhor acha, deputado, que todos os presentes devem ir para a União direto ou deve ser revisto e cada caso ser analisado de acordo com o valor do montante? Para tratar do método do tema, eu acho que realmente nós precisamos de rediscutir isso do arcabouço legal, da forma dos procedimentos. Isso é um problema que está posto aí, que parece que transcende a todos os governos. Por isso que vale questionamento, todo questionamento é possível, porque se tem questionamento é porque há tudo aquilo que tem dupla interpretação. Portanto, eu acho que esse é um tema que nós precisamos de revisitar o texto, revisitar os órgãos de fiscalização e controle e trazermos maior clareza e transparência para que possamos ter um entendimento. Aquilo que é patrimônio de governo, aquilo que é patrimônio pessoal. Eu aceito sentar e construir um novo arcabouço de texto, arcabouço legal, para que possamos fazer o entendimento daquilo que está posto aí, naturalmente olhar para o futuro e não possamos mais conviver com isso. Até porque esse é um tema, como eu disse, que está aí. Não é só dos presidentes, passa pelo parlamento, passa por governadores, passa por prefeitos, né? Então, de novo, acho que é uma revisão do texto, do marco. Se tem dupla interpretação, é porque permite interpretações. Possamos chamar os órgãos de controle e trazer uma maior transparência, uma maior luz sobre esse tema, porque é um tema que, se o problema aconteceu, é porque tinha fragilidade no texto, na lei e na interpretação. Acho que temos que avançar, sim, nos órgãos de fiscalização. Deputado Alencar Santana, a mesma pergunta, então. Os presentes deveriam ir direto para a União ou cada caso ser analisado separadamente? Primeiro, o presidente Bolsonaro tem que devolver aquilo que ele se apropriou, aquilo que ele roubou do povo brasileiro e devolver ao nosso patrimônio. E isso é importante. Uma coisa não exclui a outra. Agora, eu acho que poderia sugerir aqui, o governo poderia criar um museu dos presidentes, porque todo presidente que passar vai receber presentes de autoridades estrangeiras, como eventualmente o nosso presidente leva um presente a algum presidente de outro país. É praxe um pouco isso nas relações, né? O que não é praxe é se apropriar, a praxe é deixar para o patrimônio para o povo. Agora, isso também simboliza um momento histórico, uma troca de culturas, que às vezes é uma obra de arte, uma escultura, é algum bem que representa um valor de um povo. Então, e ao mesmo tempo demonstra o tipo de relação que aquele governo daquele momento teve com outros países. Então, poderia, por que não, isso vai esses bens ficam expostos para gerações, que alguém quiser compreender aquele momento político, sem dúvida, a troca de gentileza, a troca desses presentes pode simbolizar muito bem. Portanto, que não a presidência da República criar um museu dos presidentes, para justamente contar essa história, deixar esse legado, esse patrimônio ao nosso povo, não só material, mas também o valor imaterial que eles representam. Obrigada, deputado. Nós perdemos, pelo jeito, eu acho que foi isso que aconteceu, a conexão com o deputado Evair Mello, mas já agradeço, então, a participação do deputado Evair Mello, do PP do Espírito Santo, e Alencar Santana, do PT de São Paulo. Muito obrigada, deputado, por estar aqui com a gente nesse Visão CNN. Eu que agradeço. Boa tarde a todos vocês. Aí, um abraço, Evair, um abraço, Luciene, todos que nos acompanham.